Oi pessoal, meu nome é Abner Tofanelli, eu sou deputado federal jovem pelo estado de São Paulo através da 12ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro. O Parlamento Jovem Brasileiro é um programa da Câmara dos Deputados que seleciona 78 jovens de todo o país para tomar posse como deputados federais jovens em Brasília. Eu conheci o programa através de uma professora minha que me apresentou, insistiu bastante para que eu fizesse um projeto de lei e participasse, mas até então eu vivia numa bolha e não estava nem aí com nada, não queria nem saber do que estava acontecendo no país. Mas eu agradeço muito a essa professora por ela ter insistido e eu comecei a conhecer o programa, entrei no site, comecei a ver como funcionava, vi aquela juventude toda na Câmara dos Deputados e me interessei. E aí fui pensar num projeto de lei. Quando eu comecei a elaborar meu projeto de lei, eu não tinha ideia de nada do que estava ao meu redor, do que eu poderia mudar. E aí minha professora começou a me auxiliar, começou a abrir minha mente e eu percebi que eu estava no 3º ano do ensino médio, precisava entrar na faculdade e eu comecei a ver as dificuldades que eu tinha para entrar na faculdade e aí comecei a elaborar o meu projeto de lei. Eu precisava de um empurrão para mim começar a fazer o meu projeto de lei e esse empurrão se deu graças à minha professora. Quando eu comecei a elaborar meu projeto de lei, eu entrei numa realidade totalmente diferente que foi a de pesquisar os problemas do país e tentar encontrar solução para esses problemas. Quando eu terminei o meu projeto de lei, eu entrei no site do Parlamento Jovem Brasileiro, peguei a minha ficha de inscrição, preenchi toda a ficha de inscrição, entreguei para minha professora, a escola que tomou conta de enviar isso, e então meu projeto de lei foi para a Secretaria de Educação de Estado, ele foi pré-selecionado e aí foi para a Câmara dos Deputados. Lá em Brasília o meu projeto de lei ele foi selecionado e foi muito gratificante para mim poder representar minha cidade, meu estado lá, conhecer novas pessoas, viajar de avião pela primeira vez, aquele amontoado de cultura, e aí eu comecei a debater, conhecer novos ideais, ver novas ideias. A minha realidade se transformou, porque tudo que eu tinha de noção política até então mudou totalmente quando eu fui para Brasília, quando eu comecei a conhecer novas culturas, novas opiniões, novos ideais, novos debates. Então foi muito importante esse projeto para minha construção social, porque eu aprendi muita coisa, comecei a enxergar as coisas com outros olhares que se eu não tivesse a oportunidade de ter ido para Brasília eu nunca conseguiria. Então o Parlamento Jovem Brasileiro ele vem para fomentar o debate, a participação política da juventude, para colocar essa galera realmente para pensar, para colocar os seus ideais na mesa, para debater, para aprovar projetos, para votar. E a gente ficou uma semana lá em Brasília, a gente ficou uma semana para discutir os nossos projetos, para tomar posse. O meu projeto que me deu a oportunidade de ir para Brasília, ele é sobre educação. Meu projeto ele cria o Exame Nacional do Ensino Médio seriado e o cálculo complementar, que é o aluno ele vai fazer o Enem tradicional normalmente, mas ele vai ter a opção de fazer o Enem seriado, que ele vai fazer no 1º, no 2º e no 3º ano do ensino médio. E quando ele fazer as 3 provas do Enem seriado, ele vai ter uma média aritmética da sua pontuação. E cria o cálculo complementar, que é as notas do aluno durante o ensino médio, o histórico escolar dele será usado como somatória na nota do Enem através de um cálculo. Esse cálculo será feito através de um sistema e vai totalizar até 35 pontos, ou seja, se o aluno ficou com 700 pontos no Enem, com o cálculo complementar ele pode ficar até com 735. Então isso vem como uma forma de avaliar parcialmente o aluno. Bem resumidamente, esse foi o projeto que me levou a Brasília, mas nós tivemos vários outros projetos do tipo da obrigatoriedade das escolas públicas instalarem calhas d'água para o reaproveitamento das águas da chuva. Tivemos projetos também que incentivam os beneficiários do Bolsa Família a tirarem boas notas nas escolas para continuarem recebendo os benefícios. Ou seja, são projetos que são viáveis, são projetos que estão em âmbito nacional, são projetos que têm condições de serem feitos no Brasil. Então, se você tem alguma ideia de algum projeto, de algo que você quer mudar na sociedade brasileira, transforme essa sua ideia num projeto de lei, passa isso para o papel, peça ajuda para os seus professores, converse com a direção da sua escola, faça um grupo de estudo para discutir os problemas da sociedade brasileira e discutam as possíveis soluções e como transformar isso num projeto de lei. O meu projeto, como foi sobre educação, eu fiquei na comissão de educação e lá todos os deputados jovens, a gente se reuniu, a gente debateu os projetos, nós votamos e aprovamos os projetos. O meu projeto ficou entre os 5 melhores da comissão de educação.
Isso pra mim é muito gratificante, mesmo tendo 16 anos. Eu nunca imaginaria que eu pudesse conhecer pessoalmente coisas que eu só via pela televisão. E quando eu me dei conta que eu estava lá no meio de deputados, de senadores, de ministros, de autoridades do nosso país, e vendo que a minha ideia ela era ouvida, que a minha ideia ela tinha sentido ali naquele lugar, foi muito emocionante. Pude presenciar as reuniões das comissões de direitos humanos, da comissão de educação. Então isso foi muito interessante para mim, sabendo que eu estava representando uma parcela da juventude brasileira. O Parlamento Jovem ele foi muito importante para minha construção enquanto cidadão, para a mudança da minha personalidade. O jovem teve uma repercussão muito positiva na minha região. Eu estive saindo em diversos jornais. Isso foi muito bom para minha formação, tanto pessoal quanto profissional, porque eu fui reconhecido por várias autoridades. Então, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é transmitir para você essas informações para que você possa ter a mesma oportunidade que eu tive. Se você tem mais de 16 anos e está no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, você precisa simplesmente fazer um projeto de lei, transformar a tua ideia em um projeto de lei, você está matriculado numa escola pública ou privada e fazer a sua inscrição. Deixa o site na descrição. No site do Parlamento Jovem Brasileiro da Câmara dos Deputados tem todo o regulamento, tem vários cursos lá de como você pode fazer um projeto de lei. E é bem simples, você precisa pensar em algum problema, pensar em alguma solução, transformar a sua ideia, passar ela para o papel, transformar num projeto de lei e fazer a sua inscrição. E aí é só você esperar, você ser pré-selecionado, selecionado, arrumar suas malas e ir para Brasília conhecer um pedaço da política brasileira. Mudar o mundo, meu amigo, não é uma utopia, não é loucura, e sim justiça. Olha aqui no... Sim, o que é isso que tá piscando lá vermelho? Olha lá. Vai, tira assim, ó. Here we go.